Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner e estamos aqui mais uma vez no nosso X da atualidade. Gente, estamos aqui para falarmos de um assunto em que alguns alunos têm cobrado a gente, algumas pessoas têm cobrado a gente, só para nos justificarmos, né? Nós não esquecemos do ciclone de Moçambique, como alguns alunos têm acusado a gente. Nós temos uma agenda, acabou que algumas aulas já estavam prontas, né? Vocês vão ver que nós temos alguns temas que estavam na mídia desde o ano passado, então realmente o mês de março ele está sendo estudado e preparado ainda, né, pela nossa equipe do Projeto X. Sem mais delongas, galera, vamos falar sobre o que aconteceu em Moçambique. Antes de falarmos propriamente sobre o ciclone, a gente preparou aqui para vocês algumas imagenzinhas e a nossa pretensão é explicarmos um pouco a formação, né, desses ventos fortes aí que o aluno está muito acostumado a ouvir falar e que gera muitas dúvidas em relação ao que é um furacão, o que é um ciclone, o que é um tufão. Só para já te deixar claro, né? A gente vai dizer que eles vão ter o mesmo princípio de formação. O que vai diferenciar é basicamente a área em que é onde eles atuam. Ou seja, o princípio de formação é o mesmo. A variação do nome vai depender da região da Terra onde eles atuam. Vem aqui comigo para a imagem, né? A gente vai falar aqui sobre a formação desses furacões. Nessa primeira imagem ele vai falar que a água evapora da superfície do oceano e entra em contato com massas de ar frio, formando nuvens, né? Então nós temos aqui uma área extremamente aquecida, por volta de 26 graus. Esse ar ascendente, estamos falando basicamente do vapor da água, né? Ele sobe e aqui ele vai formar grandes nuvens, nuvens bem carregadas, né, galera? Aqui você vai ter uma coluna de baixa pressão que gera ventos em espiral. Só para lembrarmos, o ar ele vai se movimentar da área de alta pressão, que você chama de anticiclonal. Ela é anticiclonal porque ela não permite a formação de ciclones. Ela é uma área dispersora de ventos. E os ventos chegam na área de baixa pressão, que você chama de ciclonal. Vai receber esse nome justamente porque vai formar, né, tem a característica de permitir a formação de ciclones. Então você vê aqui que o vento, galera, ele passa a circular, né, em formato espiral. Isso aqui é o princípio, né, básico da formação de um furacão. À medida em que a pressão da coluna central, que nós chamamos de olho, se debilita, né, a velocidade do vento aumenta ao seu redor. Então ele vai ganhando força a partir dali. Você lembra que é uma área de baixa pressão, então ela está recebendo ventos, está recebendo junto desses ventos umidade, e aí vai ganhando ali uma grande força e se preparando para se tornar uma grande tempestade. Então, além de ventos, você tem uma grande e forte chuva, né? Isso também é uma característica desses ventos. A partir daqui, nós vamos ter uma classificação sobre a velocidade dos ventos. Então, nesse caso aqui, ventos menores que 61 km por hora, eles classificam como depressão tropical. De 63 a 117, tempestade tropical. A partir de 118 km por hora, já classificamos como furacão ou tufão. E mais de 249, isso quer dizer, de 118 km por hora até 240 ali, a gente classifica ainda como furacão. A partir de 240, a gente chama de super tufão, que é quando você tem, né, galera, grandes catástrofes. Realmente, quando chega na classificação de super tufão, a gente pode esperar aí realmente catástrofes bem grandes. Avançando aqui, eu trouxe essa imagem para vocês que ela ajuda a gente a entender a diferença de furacões, ciclones e tufões. É basicamente isso, tá, galera? O princípio de formação é o mesmo. Dependendo da área onde eu tenha esses grandes ventos atuando, eu vou dar um batismo diferente. Então essa regiãozinha aqui, né, galera, faixa equatorial, que pega a faixa central da América, muito comum na região do Golfo do México, né? A área ali do estado da Flórida, dos Estados Unidos, é uma área muito comum para o acontecimento de furacões. A gente tem aí o furacão Katrina, né? Os Estados Unidos vai ser o primeiro país
a dar nome de pessoas para furacão. Esse fenômeno ocorre ali por volta da Segunda Guerra Mundial, onde eles começam a dar nome, a batizar. E nós temos como lembrança aí o Katrina, que ocorre, né, nessa áreazinha aqui do sudeste estadunidense e que provocou um desastre assustador. Então, nessa porção da Terra, nós classificamos como furacões. Nessa áreazinha aqui, galera, de verde, né, que representa o sudeste asiático, nós temos aqui o Japão, nós temos países como a China, né, os países que fazem parte dos tigres asiáticos, países como a Coreia do Sul, ali nós vamos ter o Mianmar, área de Hong Kong, área extremamente desenvolvida do Sudeste Asiático, nós chamamos de tufões. E essa áreazinha aqui, ó, da Índia, onde você ouve falar muito dos ventos de monções, né, essa área da Índia, a costa leste e norte, né, da Austrália, e aqui, né, galera, nessa áreazinha aqui, na costa leste da África, onde você tem o país Moçambique. Então a gente vai dar um zoom nessa área na próxima imagem, né? Então a gente viu que essa área vermelhinha tem a formação de ciclones, e dando um zoom nessa área aqui da África, vem para cá, ó. Eu peguei um mapinha para vocês de Moçambique, interessante, né? Então você tem a capital aqui ao sul, Maputo, os países que são vizinhos, que fazem fronteira com Moçambique, África do Sul, Suazilândia, né? Zimbábue, que também é um país que vai ser afetado pelo ciclone. Ao norte nós temos aqui a Zâmbia, Malawi, que também vai ser afetado pelo ciclone. E no extremo norte nós temos a Tanzânia. A Tanzânia é um país muito famoso pela nascente do rio Nilo, ali onde você vai ter o Lago Vitória, uma área muito importante em riqueza hídrica, né? Uma área onde você já tem uma vegetação bem mais densa, uma faixa de vegetação equatorial. Olha que interessante, pessoal. O ciclone, ele se forma nessa área aqui, onde você tem o canal de Moçambique, a área do nosso Oceano Índico, e ele vai, né, penetrar nessa área aqui, onde você tem dois rios importantíssimos. O rio Buzi, nessa áreazinha aqui, e o rio Pung, que fica nessa áreazinha aqui, ó. Esses são os dois rios onde você vai ter, né, um grande recebimento de água e, obviamente, os diques fluviais, que são as áreas, né, no limite do leito do rio, vão extravasar, e aí você vai ter a várzea, né, sendo alagada pelo ciclone. A partir daí, o ciclone não para, né? O ciclone, que nesse caso aqui, ele foi batizado de Idai ou Idai, né? Tem essa variação aí. Ele continua penetrando o território, pega a área de Zimbábue, né? Sobe aqui, passa pelo distrito de TT e chega até o Malawi. Então, os países afetados pelo ciclone foram Moçambique, Zimbábue e Malawi. Esses três países aqui. Eu trouxe esse dado para vocês só para resgatarmos a data. Ocorreu no dia 14/3/2019 e, inicialmente, nós já temos cerca de 700 mil mortos, né, galera? Realmente aí lastimável esse fenômeno. O que é interessante você pensar? O ciclone, inicialmente, ele gera muitos mortos, mas ele vai deixar o seu rastro por um bom tempo. E aí você tem que pensar na contaminação das águas, né, galera? Esse é o principal problema que nós temos pós a passagem de furacão, ciclone ou até mesmo tufões. Nesse caso, hoje, nós temos cerca de 1.700.000, né, pessoas somente em Moçambique que estão desalojadas, estão com dificuldade para ter acesso à água, à alimentação. Nós temos ali a OMS, Organização Mundial da Saúde, que vai alertar para algumas doenças. Eu botei aqui algumas delas, como infecção de pele, infecções de trato respiratório e o grande problema da malária e da cólera, né, galera? Na preparação dessa aula, nós já vimos que existem já 5 casos de cólera, né? Crianças que já, né, vieram a falecer por conta de uma diarreia extrema, né? Uma diarreia muito forte que leva à morte. Então, realmente, a gente pode esperar aí ainda um caso de bastante tristeza. Os Médicos Sem Fronteiras estão atuando fortemente. Os bombeiros brasileiros que atuaram no rompimento de Brumadinho foram enviados para lá. O mundo todo realmente enviando aí, né, um grande ato de solidariedade, enviando membros para atuarem nessa área.
O grande problema, né, o grande impasse político dessa catástrofe foi que o presidente Donald Trump ele vai afirmar que não tinha tempo para se preocupar com isso nesse momento. Realmente, os Estados Unidos, que normalmente, né, é muito solidário a áreas afetadas por catástrofe, dessa vez não deu muita atenção, e isso chamou muita atenção da mídia, né, galera? Os investimentos aqui hoje, eles giram em torno de 190 milhões de dólares para tentar aí suavizar os casos, né, de infecções, de cólera, malária e principalmente conseguir devolver a essas pessoas um pouco quanto de cidadania. Então fica aqui o nosso grande abraço de luto para a população de Moçambique. Um grande beijo.